Hoje nós teremos o treinamento de TigreCAD para Revit Map. O treinamento será ministrado pela Camila. Ele está sendo gravado e vai ser disponibilizado para vocês através do nosso canal no YouTube. Lembrando que todo mundo que ficar pelo menos 80% do treinamento, com foco no treinamento, irá receber o certificado por e-mail. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem nos perguntar através do chat, da aba Questions. Se for possível, eu vou responder por lá mesmo. Se não for possível, eu vou pedir para a Camila demonstrar para vocês durante o treinamento, ok? Basicamente é isso. Eu vou passar para a Camila agora. Fiquem à vontade para fazer perguntas. O intuito do treinamento é exatamente esse. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todos estão vendo a minha tela e me ouvindo bem. Sim, Camila. Obrigada, Gleison. Bom, hoje a gente vai estar fazendo um treinamento do TigreCAD na plataforma Revit. Eu já inseri aqui a arquitetura. Vou colocar aqui para vocês visualizarem. Então, tem a minha arquitetura aqui na vista 3D. E já abri o template. Eu vou só demonstrar como que a gente abre o template do zero para que vocês acompanhem, né, esse passo a passo desde o início. Vou salvar aqui o que eu já fiz. Então, para abrir um projeto novo, a gente clica em New Project. Nessa janela, New Project, vai aparecer esse botão Browse para que a gente selecione esse template. A Office DS, que é a Tigre, fornece um template. Vou pegar o template aqui mais atual, que já está vindo com o instalador que está no site da Tigre. Só fiquem atentos que a gente tem um template para o Revit 2014 e 15 e um outro template para o Revit 2012 e 13. Por que tem essa diferenciação de template? Porque o modo da plataforma, né, que a plataforma é o Revit, o modo dela interagir com as famílias alterou muito da versão 2013 para 2014 em diante. Então, vou selecionar aqui o template correto, Open. Vou colocar para criar um New Project, ok. Aí eu vou aguardar um pouco. Demora um pouco para carregar esse template, porque ele está mais completo do que os anteriores, tá? Nós colocamos vários vínculos, né, rotinas de preferência entre as tubulações e conexões, fizemos várias melhorias. Então, ele está um pouco mais carregado. Caso, né, ao utilizar esse template, vocês vejam que tem algumas coisas que vocês não utilizam, é só dar um purge no template que ele fica mais leve. Aí é necessário que vocês deem um purge e salvem, né, para que essas alterações fiquem gravadas para os próximos projetos. Então, aqui nós vamos aguardar um pouco. Bom, enquanto está carregando, eu vou falar um pouco sobre o que vai ser dado no treinamento. Nesse treinamento, nós vamos abordar a parte de esgoto, tá? Vamos estar fazendo um banheiro simples. Se der tempo, eu vou fazer uma repetição, né, de pavimento para que vocês vejam como que funciona essa repetição para pavimento tipo. E vai ter o sisteminha de ventilação, né, junto com o do esgoto. Então, aqui abriu.
Aí ele está carregando ainda no Revit 2015. Bom, então, enquanto está carregando aqui no 2015, eu vou falar também sobre algumas alterações. Mesmo no Revit 2014 para o 15, não tendo alteração em relação ao template, tiveram algumas alterações em relação à forma da gente fazer as tubulações, elaborar. Quando a gente clica no Revit 2014 em Pipe, vou colocar aqui para salvar o projeto. Agora eu tenho que esperar só uns instantes para o 14. Então, assim que a gente clica em Pipe, no 14, ele aparece essas opções aqui, que é Slope, Slope Up, Down, o valor, e esse Ignore Slope to Connect. Nós temos essa opção, que é para ignorar o slope e conectar da forma que a gente... na outra ponta, né, do sistema que já foi elaborado. No Revit 2015 isso muda, você já não tem mais esse botão. Então, vou mostrar no 15 como que é que fica esse botão. Está carregando. Vou começar, então, aqui fazendo o 14 e depois eu mostro as diferenças no 15, tá? Bom, então aqui no Revit 2014, eu já vou começar a fazer um exemplozinho do projeto. Após, né, carregar o template, carregar a arquitetura, carregar a estrutura, nós vamos fazer com que os equipamentos da arquitetura estejam habilitados para o projeto hidráulico. Vocês podem ver que ao clicar aqui na arquitetura, eu tenho parte dos meus equipamentos que estão em azul e parte dos meus equipamentos estão brancos. Por que essa diferença? Os equipamentos que estão em azul, eles fazem parte do bloco arquitetônico e a gente não consegue alterá-los e nem extrair as informações de conexão com os tubos e conexões. Esses que estão brancos, eu fiz uma cópia para o projeto hidráulico. Como que é feita essa cópia? Nós clicamos na aba Collaborate, Copy Monitor, Select Item. Então, vou selecionar o meu link, vai aparecer essa outra aba, Copy Monitor. Vou clicar em Copy e vou clicar no meu equipamento. Vou clicar no outro equipamento, depois em Finish. Agora eu vou clicar aqui. Tá vendo que ele ficou todo branco? Então, agora ele já está habilitado para a gente extrair as informações dos conectores. Antes, a gente não tinha essas informações. Ok? Aqui ainda está abrindo. Bom, então depois que os nossos equipamentos já estão habilitados, né, para a gente fazer essa conexão com os tubos, eu vou selecionar o vaso sanitário. Eu gosto de começar o projeto hidráulico para que ele fique todo conectado pelo vaso sanitário, mas isso vai variar de projetista para projetista. Então, eu clico aqui no conector do vaso sanitário, verifico o meu tubo, minha linha, né, tá, tubo esgoto série normal, que é a linha que a gente vai utilizar mesmo, o diâmetro é de 100, e o offset, eu vou colocar um offset de 0,20. Vou começar com esse offset e depois a gente altera, ok? Então, vou dar aqui um Apply. Eu vou colocar um ângulo de 135 graus. Só tem uma coisa que eu me esqueci, que foi a inclinação dessa tubulação. Então, aqui eu vou voltar, só colocar as linhas finas primeiro.
passar para vista em planta, que fica mais fácil da gente projetar. Pronto, então seleciono aqui o vaso sanitário, verifico, vou colocar aqui no menos 20 e vou colocar slope down, porque eu estou de montante para jusante. Então, vou colocar aqui 1%, 180 graus de inclinação. Agora, eu vou fazer a aprumada. Então, para fazer a aprumada, eu vou chegar um pouco perto de onde vai ser minha aprumada. Vou dar um clique. E agora eu vou mudar o meu sentido, minha inclinação, de 1 para 100%. Que aí aqui eu consigo fazer o joelho a 45 graus descendo. Então, eu faço um trecho, pequeno trecho de tubo. Agora eu vou alterar o meu offset para menos 1 metro, por exemplo. Coloco apply, depois apply de novo. Outra coisa muito importante é utilizar sempre as seções para que a gente possa enxergar como está ficando o nosso projeto. Então, fiz aqui uma seção. Vou fazer uma outra seção aqui a 45 graus, para a gente enxergar direitinho o que está acontecendo. Só colocar aqui no Fine. E no View Template, eu vou alterar para a gente visualizar corretamente. Então, aqui, vou estender. Aqui a gente consegue ver o caminhamento, está todo por debaixo da laje. E nessa outra seção, aqui também. Então, aqui eu vou só alterar também aqui a vista. Bom, então eu vou deixar dessa forma primeiro. Vou alterar aqui para a vista 3D. Só habilitar aqui o Section Box para a gente conseguir visualizar o piso do banheiro para inserção da caixa sifonada. Para inserir a caixa sifonada, System, Plumbing Fixture. Clicar aqui. Aqui é o corpo de caixa sifonada. Deixar assim. Venho na vista em planta. Vou mover essa caixa. E vou rotacioná-la. Rotacioná-la a 45 graus. Prontinho. Bom, aqui eu vou fazer um outro corte. Só para mostrar para vocês essa interseção. Prontinho. Bom, primeiro a gente vai fazer o ajuste da altura da caixa sifonada. Tá, eu vou colocar a altura do corpo 0,18. Então, a minha caixa sifonada já está com o corpo inteiro por debaixo da laje. Vou colocar essa altura, porque ela é o suficiente para caber aqui a ventilação, os 2% aqui da tubulação do lavatório e tudo mais. É uma altura boa. Então, agora, eu vou pegar essa minha estrutura aqui toda do esgoto e vou abaixá-la.
Então, dessa forma, eu consigo conectar a caixa sifonada no restante da minha tubulação. Venho aqui em planta, clico na caixa sifonada, e agora, no Revit 2014, eu vou colocar Slope Down, 2%, e vou colocar para ignorar o slope da seguinte forma: ele não vai ficar nos 2%, ele vai conectar no tanto que der de inclinação. Tá? Então, aqui ele fez a junção e aqui não ficou com os 2%, ficou com 1 ponto alguma coisa. O que a gente pode fazer? Vem aqui na caixa sifonada e diminui essa altura aqui do corpo. Pronto, aqui ela está com 3%. Vou colocar aqui 5%. Não vai ficar um tanto exato, não, mas só para ficar um tanto aproximado. 2 alguma coisa, tá? Tá ok. Mas porque na prática também a gente não consegue deixar num tanto exato, né? Bom, então ok, a partir, já que a gente já fez a caixa sifonada, vaso, chegou até aqui na prumada, vou partir da caixa sifonada, clico numa das entradas. Agora eu vou colocar Slope Up, porque eu estou de jusante para montante. Então, deixo marcado aqui os 2%. E chego até o centro aqui do lavatório. Agora eu dou um ESC, paro por aqui, clico no lavatório, vou clicar na saída do esgoto do lavatório, verifico a tubulação, se é esgoto, diâmetro de 40 e o offset é 40, não tem como a gente alterar porque está saindo a 40 do lavatório. E o slope eu vou colocar que não tem inclinação nenhuma, porque é uma inclinação muito pequena, tá? Assim, é um trecho muito pequeno, então a gente ignora nesse trecho aqui. Vocês podem ver que ficou um pouco afastado do lavatório, então eu vou clicar na tubulação e com o teclado, com a setinha do teclado, eu venho aqui para aproximar o esgoto do lavatório. Tá vendo? Então, sai até um pouquinho da parede. Pronto. Bom, então agora eu vou fazer a parte da ventilação. Então, uma dica é, clique em Pipe. Eu posso até alterar aqui para Vent, tá? Para ficar num sistema diferente. Porque, né, o sistema de ventilação é outro. E eu vou colocar esse offset inicialmente como 0, tá? Vou colocar o slope up, porque eu vou estar de jusante para montante, 2%. Vou caminhar com a tubulação. Depois aqui a 45 graus. E agora, para fazer a tubulação vertical, seleciono um offset acima, apply. E apply de novo. Ok. Então, agora, vou passar esse meu corte para cá, para que a gente possa visualizar essa ventilação direito. Então, aqui a ventilação está acima, né, da laje. O que eu vou fazer? Aqui eu movimentei alguma coisa. Só um Ctrl Z. Então, eu vou clicar nesse joelho. Vou aproveitar para inverter o sentido dele e colocar ele como ligação e conexão, porque ele já vai ficar direto conectado aqui nesse T. Agora eu vou
diminuir esse offset, vou colocar aqui menos 10. Então, ele já desce com tudo. Vou colocar aqui 15. 15 não dá. Então, a gente pode só clicar nele e com a seta do teclado, chegando o mais próximo possível. Prontinho. Então, aqui ficou por debaixo da laje, só essa partezinha aqui que não tá totalmente abaixo. Mas a gente pode diminuir aqui depois, ou diminuir um pouquinho essa inclinação, tá? Mas o ideal é que a gente sempre deixe essa caixa esfonada um pouco mais para baixo do que o ideal, para depois ir subindo com ela. Bom, então aqui nós já fizemos toda essa estrutura de um pavimento, né? Para fazer a aprumada, eu vou clicar nesse joelho com um maisinho, ele vai virar uma junção. E aqui eu vou marcar a opção ligação e conexão, porque a bolsa da junção já está aqui fazendo esse papel, né, de conectar com o joelho. Vou clicar nessa junção, Draw Pipe, e faço um trecho de tubo. Ok? Bom, então, a vista aqui em planta. Tem a junção. E o resto todo. Aqui, olha, esse joelho ele está contra o fluxo, né? Então, a gente seleciona a opção inverter sentido. Esse outro joelho aqui é a mesma coisa. Inverter o sentido. E o T aqui também. Inverter o sentido. Ok. Bom, para fazer um outro pavimento, nós vamos fazer o seguinte. Aqui essa arquitetura ela não está com outro pavimento, tá? Mas o ideal é quando a arquitetura já vem com outro pavimento. Então, a gente dá um Ctrl C, seleciona tudo. Depois, vamos aqui em Modify, Paste, Align Select Level, vou colocar Level 2, ok. E ele faz a cópia. Agora, para a gente visualizar essa cópia, aqui num corte a gente consegue visualizar. Para unir e formar uma prumada só unir um tubo ao outro, né, que ficou de espera. E pronto. Bom, eu vi que o Robson perguntou se esse último joelho é com anel. Eu acredito que você esteja se referindo a esse último joelho aqui do lavatório, né? Ele coloca o joelho normal, mas a gente pode alterar para o joelho com anel. Então, é só a gente clicar sobre ele e aqui na barra de propriedades a gente seleciona joelho 90 graus com anel série normal. E aqui ele aparece o anelzinho, tá vendo? Então, aqui eu mudei de 1. Só alterar aqui o View Range. Só colocar aqui nenhum. Apply.
ok. Dois ponto cinco. Dois ponto cinco menos 0,5. Apply, ok. Então, esse aqui eu não alterei, que foi o do segundo nível. O ideal é que a gente deixe tudo alterado, né, no primeiro tipo, digamos assim, para que os próximas cópias fiquem já ok. Tá? Então, esse aqui já está alterado. Era essa mesma dúvida? Isso. Ah, ok, então. Bom, então vamos dar continuidade. Era outra sessão. Aqui, pronto. Bom, na parte da tubulação de ventilação, é a mesma coisa, tá? Aqui em planta, só não fiz a aprumada. Então, aqui eu vou fazer slope up, 100. Isso aqui é um trechinho. 2,75, apply, apply. Chega esse trechinho para cá, para lateral, que a gente tem espaço. Então, agora aqui na seção 1, a gente consegue visualizar bem. Aqui eu vou colocar a ligação em conexão. Terá aqui para o diâmetro de 75. Daqui uma afastada. E vou alterar essa junção para junção invertida. Junção invertida. Deixa eu ver o que aconteceu. Ele deu algum erro aqui. A gente refaz. Que ele não está a 45 graus. No corte é bom que a gente consegue verificar todos os ângulos, tudo isso. Então, aqui eu vou draw pipe. Colocar aqui para slope off. Porque aqui a gente já está dando o ângulo, então não precisa de inclinação nenhuma.
Aqui ficou ok. Então, agora, sim. Então, agora ele faz corretamente a peça. O Revit, ele tem uma vantagem que, né, é uma vantagem e a gente perde um pouquinho mais de tempo em relação ao AutoCAD. Que é o seguinte, o Revit, por você modelar exatamente aquilo que vai ser construído na obra, ele não permite que você faça coisas ou fora de norma, ou coisas que não existem, ou ângulos que não são compatíveis. Ele não permite isso. Então, se você tenta fazer algo, dar um jeitinho, ele acaba não deixando você fazer aquilo. E aí parece que é um erro do Revit, mas não é um erro, é porque há alguma coisa incorreta, tá? Aqui tem o joelho e a junção. Vou colocar aqui para a opção Draw Pipe. Fazer um trechinho aqui. Só para já ficar com o tubo. Aqui vou dar um copy. Modify, paste. YouTube. Tá, agora em planta. Que eu vou... Tô mudando lá embaixo e aqui em cima que eu tenho que mudar. Vou deletar isso aqui, que aí fica mais fácil fazer de novo do que ficar tentando descobrir onde que tá. Então, aqui a gente pode tá trazendo para cá. Pode até colocar ligação em conexão. Seleciono o tubo e vai trazendo para perto. Aqui acho que ficou demais. Prontinho. Bom, então agora eu conecto. Só não sei, acho que eu alterei de um pavimento para o outro. Bom, o ideal é que a gente copie, já deixe, igual no esgoto, e já copie. Porque senão acontece que ó, ele não está no mesmo alinhamento. Dele não estar no mesmo alinhamento,
e a gente não consegue conectar. Então, vamos lá. Aqui ele não ficou no mesmo alinhamento. Então, o que eu vou fazer? Tirar isso aqui. Tiro o slope. E agora eu coloco junção invertida. Eu vou tirar aqui para ligação e conexão. Aqui a gente pode colocar um terminal, tá? Terminal, a gente pode vir aqui pelo Explorer. Então, vou colocar na linha de esgoto de série normal. Insiro um terminal aqui. Aqui também, se não tiver mais nada, né, de conexão, a gente pode colocar um cap ou um terminal. Nos Revits mais novos, né, 2014, 2015, a gente já tem essa opção, a gente clica no tubo e já aparece o cap open ends, que ele vai tampar todos os locais que estiverem abertos do tubo selecionado, tá? Então, aqui já terminei com essa parte, tá? Agora eu vou falar sobre algumas coisas restrições da plataforma do Revit. O Revit ele tem algumas restrições sobre os conectores. Então, os conectores, por exemplo, da caixa sifonada, caixas de inspeção, todos eles que têm mais de um conector, né, que segue mais ou menos esse estilo, ele deixa os conectores que não estão sendo usados como abertos. Tá? Como que nós verificamos em que locais que os nossos conectores estão abertos? No Revit existe, na aba Análise, o botão Show Disconnect. Só salvar aqui o projeto. Vai aparecer a janela Show Disconnect. Eu vou colocar na opção Type. Ok. E ele vai aparecer todos esses tracinhos, esses pontinhos de exclamação. Ao clicar nele, ele colore de laranja o que está desconectado. Como as famílias do esgoto elas são Nest Family, todas essas junções entre a luva e a conexão vai aparecer como se tivesse desconectado. Mas no comando de cálculo, ele não identifica isso como desconectado, não. No caso da luva, não. Tá? Ele vai mostrar como desconectado são essas entradinhas aqui da caixa. Tá? Então, o que nós temos que fazer com essas entradinhas? Nós temos que clicar, fazer um pedacinho de tubo. Que eu estou achando que não conectou. Quando não tiver, vocês quiserem conectar, eu vou
mostrar aqui um modo muito legal da gente conectar um tubo a uma conexão, tá? Então, primeiro eu vou só fazer os trechinhos de tubos. E para fechar, a gente pode selecionar todos os tubos de uma vez e utilizar a opção Cap Open Ends. Como esse não é o usual da gente deixar no projeto, né? Porque no projeto a gente não vai fazer assim, né? Nós não vamos deixar tubos com esses caps para a pessoa executar. Tem uma solução temporária, né, enquanto a plataforma Revit não dá para a gente outra solução, que é a gente fazer um sistema diferenciado. Então, eu vou clicar aqui em System, Pipe. Vou selecionar o sistema como Other. Vou clicar aqui e clicar no caixas e ralos. Aqui vai aparecer que esse sistema desse tubo é outro, não é sanitário. Então, vou colocar aqui Pipe System. Vou colocar para Edit. Duplicar. E vou colocar esse sistema como caixa. Sifonada. Ok. Ok. Então, agora, na hora que eu vir aqui em Pipe, eu vou selecionar o sistema que eu acabei de criar, caixa sifonada. E aí, vou fazer todas essas outras conexões com esse sistema que eu criei. Venho aqui em cada tubinho. Cap Open Ends. Então, ele fala que colocou 4 caps. Qual que é a vantagem de fazer isso? A gente vem aqui em Edit, Filters, e eu vou adicionar um novo filtro. Então, eu vou criar aqui um filtro que chama caixa sifonada. Ok. Vou marcar a opção de Pipe Accessory, Fittings, Insulation e Pipes. E vou colocar para o Pipe System Type ser igual a caixa sifonada. Apply, ok. Aqui eu coloco para AD, caixa sifonada. Então, primeiro eu vou colorir ele de magenta, só para vocês verem que ele realmente vai ficar com esse sistema que a gente acabou de criar. Ok, tá vendo? Então, isso aqui ficou tudo coloridão. Eu venho aqui em Visibility Graphics, Filters e desabilito. Aplicar, ok. Então, ele fica todo conectado e fechado, mas fica invisível, tá? Uma possibilidade da gente conectar caixa sifonada a um tubo que já está existente é clicar na caixa, Connect Into, e agora clica no tubo. Como a única entrada de esgoto que está aberta é essa, ele já conecta para a gente. Então, é uma facilidade bem grande, tá? Bom, gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida. Bom, então, não. Vou só abrir aqui o 2015, que ele acabou de abrir, né? Ele já acabou abrindo. E vou mostrar que, ao clicar em Pipe,
E aqui tem a diferença do 2014. Então, aqui tem a opção Add Vertical ou Change Slope. Então, aquele botão que eu acabei de mostrar para ignorar o slope e fazer da forma que está, ele foi substituído por esses dois. Então, hoje a gente tem a opção. Então, vou fazer aqui um trecho, só para vocês verem essa diferença. Tá? Vou colocar aqui diâmetro de 50. Slope down. Vou fazer aqui um trecho. Então, agora, venho aqui em Pipe. Vou deixar essa opção Add Vertical marcada. E vou colocar um offset maior. E vou pôr para conectar. Agora, com um offset alto também, então vou colocar um offset 0. Eu vou colocar a opção Change Slope. Então, agora eu vou mostrar aqui através de um corte a diferença para vocês. Então, com a opção com a segunda opção, né, que é para mover, para fazer com uma inclinação diferente, ele faz a inclinação que dá até a altura que você selecionou. Então, a gente colocou do nível 0 até o nível que a tubulação estava. Então, ele faz com a inclinação, igual está aqui, quase 45 graus. Vou voltar aqui em planta. Então, se a gente utilizar aquela primeira opção, ele coloca as conexões que estão habilitadas na rotina de preferência, ok? Bom, deixa eu ver aqui as dúvidas. O Presley está perguntando que isso está falando, né, que isso é legal, mas e na hora de gerar os quantitativos de materiais? Na hora de gerar os quantitativos de materiais, a gente pode filtrar de acordo com os sistemas e fazer com que esse tipo de sistema não apareça, tá? A segunda pergunta não vai contar esses caps também. Filtrando pelos sistemas, não conta, tá? O Afonso está perguntando, o template funciona no Revit 2015, que vem com a aba Sistemas. Esse aqui é o Revit 2015, eu baixei, né, baixei sim, eu coloquei coloquei aquele template que vem, né, o template da Office Desk nele, e ele tem a aba Sistemas. Agora, quando vem a aba Sistemas, provavelmente é porque o seu Revit está em português. Então, ele funciona também em português e em inglês, tá? Então, para quem tem o Revit ou em português ou em inglês, funciona da mesma forma. Só ficar atentos, tá? Porque no Revit português para o inglês, ele muda a nomenclatura dos sistemas. Então, por exemplo, aqui ele está sanitary, no Revit em português ele vai estar como sanitário, tá? Ele não vai estar como em inglês. Se vocês pegarem o nosso template, aí o que acontece? Como os tubos eles já foram criados no inglês, talvez tenha ainda alguma coisa, algum sistema, né, como sanitary, mas não se preocupem que vai funcionar da mesma forma, mesmo tendo algumas coisas em inglês. Isso acontece muito quando as famílias, às vezes, são feitas em polegadas, né, e são utilizadas em metros. Elas funcionam da mesma forma, só o tipo de construção dela que foi numa unidade diferenciada. O Revit ele faz essa conversão, tá? Bom, então,
voltar aqui para o projetinho que nós estávamos fazendo. Então, aqui tem mostra onde está desconectado. E na hora que a gente for rodar os comandos, né, de cálculo, vai ter a opção também de vocês visualizarem aonde que está o erro. Por quê? Tem um outro probleminha também, que é uma limitação do Revit, que é essa parte do sistema circular. A ventilação, ela entra nesse esgoto que está no primeiro pavimento e nesse esgoto que está no segundo, dando então o quê? Um sistema circular. Então, como o Revit ele lê tudo isso, a gente tem que fazer o seguinte: não podemos conectar a princípio esses dois pavimentos. Aqui eu já havia conectado, né? Mas é só a gente deixar um tubinho e o outro aqui esperando. Coloco um cap aqui. E coloco um outro cap aqui. Como na hora de copiar ele sempre fica mesmo, né, um esperando o outro para ser conectado, é só pôr o cap. Então a gente não tem esse trabalho de ficar desconectando igual eu fiz agora, não. Tá? Agora eu desconectei porque eu já havia conectado anteriormente. E aí a gente roda para que não dê sistema circular, porque aqui vai ficar, né, um circuito só e aqui na ventilação um outro circuito só. Ok? Aqui o sistema de ventilação ele está como vent, tá? Eu vou até alterar aqui. Vou colocar aqui nenhum. Edit Graphics. Colocar aqui vent, ok. Aqui eu vou colocar uma outra cor, vou colocar laranja. E aí esse sistema fica todo laranja, ficando fácil assim de identificar. Esse trecho aqui, ele não ficou, acho que tem como a gente mudar. Quando tem nessa transição entre esgoto e a ventilação, ele fica assim mesmo, fica meio... Tem até certo ponto que ele pega, tem até certo ponto que não, mas a gente pode refazer isso daqui, tá? Esse aqui ele pegou direitinho, até a parte que torna a ventilação mesmo. Esse aqui quando copiou é que ele não pegou. Aqui, ó. A Kamata está falando como conseguir esse template. Assim que você baixa o programa, o template ele já vai para o seu desktop, tá? O Robson está perguntando, não entendi. Você separa a coluna de ventilação, não dá erro no cálculo da prumada. Acontece o seguinte, a coluna de ventilação, se ela ficar toda unida, dá sistema circular. Como é esse sistema circular? O Revit ele faz o fluxo do esgoto, como se ele tivesse vindo aqui nesse joelho, caminhando aqui, caminhando pela prumada, e depois entrando nesse sistema. Só que esse sistema ele já está conectado a essa prumada, que conecta a esse outro esgoto, que também está conectado à ventilação, e por aí vai. Então, o que a gente tem que fazer para não dar sistema circular?
só não conectar, na hora, depois que copiar, essas duas promadinhas de ventilação. Então, não fazendo isso, só colocando um cap, igual eu coloquei aqui, funciona direitinho. O Revit não lê como sistema circular. Ok? Bom, então, assim, o segredo maior de fazer um projeto de esgoto é mesmo ir alternando entre as vistas isométricas, vistas de corte, planta, que a gente consegue fazer direitinho o projeto. Tá? Uma outra observação, vocês podem ver que eu fui alterando as cores no corte e que aqui em planta ele não alterou, porque cada vista você tem uma configuração de cores. Você pode criar um template aqui, um view template e aplicar todas as vistas, que aí ele pega as mesmas configurações que você fez, tá? Mas se não for assim, você deixar nenhum, igual eu deixei e editar só aqui no Visibility Graphics, ele vai pegar a cor só em uma das vistas, não aplicar tudo não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ok. Tem uma do Presley. Você pode nos demonstrar como fazer o filtro? Sim, na lista de materiais. Bom, nós temos umas listas de materiais, que são esses schedule quantities, que vêm já pré-definidos. Então, que caixa de gordura em inspeção? Nesse projeto aqui eu não inseri nenhuma, então não tem. Caixas e ralos, aparece aqui todas as caixas e ralos. Conexões para esgoto. Então, ele vem aqui em tudo. Bom, então o que a gente pode fazer? Eu vou criar uma lista de materiais do zero, tá? Vem aqui no Tumbling. Insert, na View, Schedule, colocar Multicategory, ok. Agora que a gente vai inserir os dados, o que nós queremos? Então, aqui eu vou colocar código, descrição. A descrição, sempre utilizem essa descrição tigre, descrição, porque ela vem diferenciando se o joelho é 90 graus ou 45. Se vocês utilizarem só essa descrição, ou description, do Revit, ele não vai apresentar para vocês qual que é essa diferença. Vou colocar aqui o count para a gente saber a quantidade. E agora a gente vai selecionar aqui o type, que é o sistema. Deixa eu ver aqui. Onde que está o type? Naquele caso lá da tomada, Acho que esse tigre sistema. Tá, então eu vou colocar aqui ok. esse aqui é o PDX, mas aqui no caso, seria no caso desses pontos. Não, esse aqui não. Ele não está pegando, é o System Type. Esse aqui é o ponto 65. Mas a questão é diferente do underline. Não, só faltando esse aqui, é o que você fez mais recente.
olha só, esse aqui tem 25, nessa então. Esse primeiro caso aqui. Eu não estou achando aqui o System Type para ele pegar. Mas, de qualquer forma, depois eu vou pedir para que nas famílias já consiga ter igual tem tigre, norma, tigre não sei o que, tenha tigre pro tipo de sistema que pegue do System Type, tá? Mas o que a gente pode fazer, a princípio? Depois eu mostro para vocês uma outra forma. O que a gente colocou foi um pedacinho de tubo, né, que é muito pequeno, e cap de 40. Então, só tirar esses caps de 40 desconsiderar da lista, tá? Mas eu vou verificar desse System Type, porque ele tem como a gente colocar aqui nos parâmetros, aqui, ó, de parâmetro, type, tem como a gente adicionar o parâmetro e colocar. Eu vou pesquisar como que a gente faz isso. Eu tinha isso num template e nesse novo aqui não tá. E mostro para vocês e envio junto com as informações adicionais, que é dentro de mais ou menos, no máximo, né, uma semana a gente está enviando essas informações adicionais. Aí eu demonstro aqui para vocês como adicionar esse parâmetro. Mas é só criar um parâmetro que ele vai buscar essa informação aqui da família, que é o System Type, ou System, na verdade é o System Type. Então ele busca o System Type e classifica. Então é só você colocar para agrupar e desconsiderar, ok? Mais alguma dúvida? O Robson não entendeu a parte que você separa a coluna de ventilação. Fazendo isso, ele não dá erro no cálculo da aprumada? Não, isso eu já tinha explicado, que é porque dá sistema recircular e se você segmentar a aprumada da ventilação, o Revit ele não lê como sistema circular. Então, na verdade, quando a gente faz o copy de um pavimento para o outro, a aprumada ela já fica segmentada. Então, é só a gente colocar um cap antes de unir. Aí roda o cálculo e depois tira o cap e une. Ok? Bom, então, as últimas, né, informações do treinamento, ele está sendo gravado. Vai estar disponível o link para vocês no máximo em uma semana. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, é só encaminhar para o e-mail do suporte, que é suporte@officedesk.com. Junto nesse e-mail eu vou estar encaminhando essa informação adicional sobre a lista de materiais, tá, para a gente solucionar isso. Se tem como receber o template por e-mail. Bom, Afonso, faz o favor, manda um e-mail para o suporte solicitando o template que a gente encaminha para você, tá? Porque como o template ele é bem pesado, a gente vai ter que te encaminhar por um link para você fazer o download. O Presley está perguntando sobre o dimensionamento. Como o treinamento de hoje é um treinamento sobre o Tigre CAD, então a gente não demonstra sobre as funcionalidades do map hidráulica, mas a gente vai ter essa semana outros treinamentos que a gente vai demonstrar sobre o dimensionamento em efetivo, tá? O Marcos está falando que está dando erro no download. Ok, Marcos, obrigada por estar informando. Eu vou estar passando isso para o pessoal e a gente te dá um retorno, tá, sobre esse download, ok? Bom, então, como a gente já está no tempo do treinamento, eu vou finalizar agora, e caso vocês tenham mais alguma dúvida, é só encaminhar para o suporte, @officedesk.com.
Ok? Então, muito obrigada a todos pela participação. Uma boa tarde. Obrigada, Gleison. E até em breve em outros treinamentos que a gente vai abordar outros assuntos e cada dia dando uma dica diferente sobre a utilização do software.